Boa noite a todos vocês aqui presentes. Fico muito feliz com a participação de vocês ao nosso 27º Café com Biográfico. Essa atividade do Café com Biográfico, nós organizamos na nossa escola uma, como uma iniciativa onde nós estamos, através desse Café com Biográfico, divulgando as 4 festas cristãs. E na antroposofia, nós temos uma quinta festa, que nós chamamos Pentecoste. Então, nós fazemos essas 4 festas com as 4 imaginações do Natal, da Páscoa, São João, Micael e Pentecostes. E o objetivo é a gente agregar, né, pessoas interessadas na antroposofia, onde que através dessas festas cristãs, com as imagens que são oferecidas, nós podemos fazer um caminho consciente em nossa prática meditativa. Não só acessando o conhecimento histórico, né, dessas festas, a época que ocorreram, o momento, como elas aconteceram, mas com essas imagens que são colocadas, nós alimentamos a nossa parte suprassensível do ser humano, que é a nossa parte que nós chamamos de anímica e espiritual. Se a nossa parte anímica e espiritual, ela ela retém boas imagens, ela também irá nos ajudar a estabelecer um processo saudável em nosso corpo. Então, esse é um dos objetivos da gente manter essa tradição, né, pela escola, de estar sempre celebrando essas festas cristãs como uma prática meditativa. O meu nome é Angélica Justo, eu sou médica. A minha formação primeiro foi pediatria, depois fui cuidar dos adultos. Atualmente eu faço a pediatria, adultos, e sou fundadora do Terapeuta Rafael, uma clínica médica antroposófica em Juiz de Fora. É a segunda clínica antroposófica do Brasil, desde 1982. A paineira Escola Waldorf, de 1985, e a Escola Livre Antroposofia de Formação e Estudos na Biografia. Essa escola, que nós, para falarmos de uma forma mais resumida, nós chamamos de Escola Livre Antroposofia Minas Gerais, que além dessa formação, esse estudo da metodologia biográfica, nós estamos oferecendo outros cursos. Os cursos na área da medicina, na área da educação, na área da metodologia, na área da arte. Então, é uma escola que ela tem como viés esse estudo dessa base científica da antroposofia. A antroposofia, ela foi fundada em 1913 pelo filósofo, educador Rudolf Steiner. E ele tinha como fundamentação, de uma forma bem resumida, o que é a antroposofia, é juntar ciência, a arte e a espiritualidade. Então, através dessa união da ciência, da arte e da espiritualidade, surgiu a antroposofia. Nós teremos duas É pessoas quase que isso. estarão colaborando com o nosso evento hoje, que é a Tereza Cristina. Tereza Cristina é aconselhadora biográfica, psicóloga, logoterapeuta, docente da Escola Livre Antroposofia em Minas Gerais. E a Aldair Marti, ela é arte terapeuta junguiana, aconselhadora biográfica, colaboradora e formada pela nossa escola. Então, agora eu vou passar a palavra para a Tereza Cristina. Peço que vocês tiverem algumas perguntas, vocês colocam no chat, e que no final, depois da exposição, tanto da Tereza Cristina quanto da Aldair, eu estarei orientando, né, como nós vamos ter, né, essa complementação através das perguntas que vocês fizeram. Eu estarei deixando uns 10, 15 minutinhos, né,
elas vão terminar antes das 8 horas, para a gente poder fazer a complementação das dúvidas e as perguntas a respeito do que elas vão apresentar hoje. Então, Tereza Cristina, por favor. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Então, a gente chega agora na última imaginação do ano, né? Que é a imaginação de Natal. Nós já fizemos as outras quatro, como a doutora Angélica falou, e já tem 5 anos que a gente faz online essa, essas lives sobre as meditações. E o que eu procuro trazer, porque a gente sempre tem a mesma imagem. Natal é Natal, São João é São João, Micael é Micael, e o tempo, né, que a gente tem para expor, ele é curto. Então, eu sempre pego um aspecto para a gente trabalhar durante todo esse tempo. Então, quem acompanha a gente durante todo esse tempo, eles vão percebendo que tudo tem um fio condutor, onde eu abordo sobre um aspecto. Então, espero que eu consiga transmitir o que eu quero para vocês, que façam me entender a ideia que eu estou querendo trazer dessa festa de Natal, dessa imaginação de Natal. Como a doutora Angélica falou, né? Essas imaginações vão trazendo imagens saudáveis para nós. E isso é um processo curativo, nos torna saudável. Então, no hemisfério norte, a gente está vivenciando o inverno. E no hemisfério sul, agora, no Natal, é o verão. Mas no mundo dos homens, como a gente está vivenciando isso? Em cima do que a doutora Angélica trouxe, eu vou trazer um outro aspecto também. Hoje a gente percebe que o mundo está meio cinzento, meio escuro. As coisas estão meio obscuras. A gente vê guerras, a gente vê injustiças, a gente vê desprezo pela vida. E tudo isso, como as meditações trazem para a gente luz e saúde, isso também que a gente vivencia internamente. Isso também vem para o nosso mundo interior, de forma consciente ou inconsciente. Né? Isso é como a gente sente isso, essas trevas no nosso interior. E a gente sempre tem uma pergunta. Eu vejo, às vezes, a pessoa mais simples, até alguém, grandes cabeças, olhando para esse mundo e pergunta: o que está acontecendo com a humanidade? A gente tem essa pergunta interna. O que a gente consegue perceber, não consegue enxergar, para que haja mudanças até internas e no mundo? Como nós somos seres espirituais, a gente percebe isso. Não precisa ter muito talento. A gente sabe que alguma coisa está fora dos trilhos. Tem algo acontecendo. Talvez a gente não saiba ainda como fazer, mas a pergunta existe. A gente, como ser espiritual, a gente percebe que algo está fora dos trilhos. E aí eu trago uma frase. A vida, às vezes, precisa sair dos trilhos para que você possa conhecer outros caminhos. E na evolução da humanidade, a gente percebe que muitas coisas aconteceram, saíram dos trilhos para que a humanidade pudesse encontrar um caminho de elevação. Tá dando para compreender meu pensamento, né? Então, enquanto no hemisfério norte a gente lá se vivencia o solstício de inverno, o que é esse solstício de inverno, né? As noites, elas são mais longas do que os dias. Há países no hemisfério norte que ficam 3 meses sem a luz do sol. Outros lugares, 3 horas da tarde, já é noite. Então, essa é a imagem das trevas sobrepondo a luz. E aí nós temos a chegada dessa criança divina, que é essa ideia desse ser solar trazendo de volta a luz para a Terra. Porque a partir do solstício de inverno, o Sol começa a voltar gradativamente para aquela região e mais forte. Então, eles têm sempre essa ideia. Havia uma festa antigamente
bem antigamente chamava Festa do Fogo, porque essa luz vencendo as trevas, a luz saindo vitoriosa. E aí a gente tem simbolicamente essa imagem do Cristo, da criança divina chegando na Terra. E aqui no hemisfério sul é o solstício de verão. E o sol está brilhando lá fora, né? O movimento contrário. E aí a gente precisa que essa luz brilhe em nosso interior. Até diante de tudo que a gente vivencia no mundo, que pode estar obscurecendo a nossa alma, a gente precisa relembrar que essa luz está chegando e nos fazer iluminar a nossa consciência, né? E o nosso coração, internamente. E qual um caminho que a gente pode fazer nessa jornada do Cristo? E aí é onde eu vou trazer uma fala diferente, porque eu quero trazer essa imagem do que nós podemos fazer para nos assemelharmos, né? Ou seguirmos esse caminho desse ser solar, que a gente chama da autotranscendência. Hoje a gente vê no mundo que tudo é muito eu, né? Eu quero, eu faço, eu realizo, é o meu direito, é a minha liberdade, é a minha verdade. Que o homem precisou chegar nesse lugar para ter conhecimento de si mesmo, para ter essa consciência, para a partir dele fazer esse movimento de saída, de autotranscendência. Sair de mim ou de si e olhar para o outro. É o que o Cristo nos ensinou. Amar é o próximo com a ti mesmo. Esse olhar para fora. Ou outra palavra que a gente pode usar é o altruísmo. Doar algo que eu tenho para o mundo ou para o outro. Então, no meu ponto de vista, esse seria o nosso caminhar para olhar para a humanidade e para o outro como todo. E a criança divina, chegando nessa época, ela deveria acender em nossos corações essa luz para fora, para olhar para o outro e para a humanidade como um todo. Porque toda mudança que a gente pode fazer no mundo, ela começa em nós, na nossa individualidade, a partir de uma vontade espiritual, certo? Essa vontade com V maiúsculo. A gente pode falar também, a pergunta que eu falei anterior, ela vem com a gente. Mas a minha vontade espiritual que me leva para uma ação, certo? Deixa eu mudar um negócio aqui, para ver se eu consigo mudar. Que ela vai me levar para essa ação no mundo. Essa vontade espiritual é que me impulsiona a agir no mundo. E as mudanças começam primeiro em mim, né? De uma forma individual. Mas uma percepção minha, como as pessoas estão muito voltadas para elas e para você manifestar essa vontade espiritual diante de um mundo onde todo mundo está querendo ser igual, e quando você quebra uma bolha, você é o diferente, essa vontade e essa coragem, ela precisa estar bem forte, porque você vai sofrer represálias, assim como Cristo sofreu, João Batista sofreu, né? João Batista foi decapitado, porque ele fez um caminho individual, e o Cristo foi crucificado. E a gente, para se colocar nessa exposição, essa vontade, ela precisa estar muito forte, precisa ter muita consciência, estar disposto a enfrentar as represálias. Porque hoje a gente vê os hates, né? Os ataques de ódio nas mídias, porque hoje tudo vai para a mídia. Aí vocês viram aquele exemplo da menina do avião, que não quis ceder a janela para outra, e a menina filmou com a intenção de que ela fosse atacada? E é isso, porque a mãe queria que a filha sentasse no lugar da outra, sendo que havia outras janelas, a menina queria a dela. Então, essa individualidade, porque eu quero, e não tem o olhar para o outro. E a gente sempre começa esse caminho sozinho. E a partir da caminhada, a gente vai agregando forças. Mas para isso,
é preciso essa coragem e ter essa vontade espiritual para que eu possa agir, assim como o Cristo nos ensina. E aí eu trago uma frase, a gente tem o exemplo, né, do Cristo e do... Deixa eu admitir alguém aqui, né? Do Cristo e de João Batista, que fizeram essa caminhada a partir desse chamado que a gente fala, né? É o chamado que a gente precisa agir no mundo. E aí tem uma frase que eu trago de Alexandre o Grande, né, que ele fala justamente isso. Ele nasceu em 356 antes de Cristo e esse saber já habitava a alma dos seres humanos. Que ele fala que da conduta de um depende o destino de todos. E essa é a ideia, né? Como que eu ajo no mundo, como eu me responsabilizo não pela humanidade como um todo, mas ao meu redor, né? Eu começo a fazer em volta do meu redor. E é igual quando a gente atira, é, aquela brincadeira que a gente joga uma pedrinha no lago e ela vai abrindo os círculos assim, e as nossas ações vão reverberando, ou o efeito borboleta, né? João Batista também tem uma frase que ele fala: quem consegue andar sozinho é seguro e serve de exemplo para os demais. E aí eu linko essa imagem do Cristo com esse chamado, com aquilo que eu preciso ser feito, mas que eu não preciso ficar esperando. E hoje eu vejo essa vontade espiritual que a gente tem, né? Mas ela está enfraquecida em nós, seres humanos, por medo de represália, por medo das frustrações, por medo das expectativas não serem atendidas, e aí a gente recua. Não escuta o chamado e não tem a coragem de enfrentar isso tudo, como a gente tem o exemplo de Jesus Cristo. Eu vi um depoimento de uma menina em cima disso aqui, que ela, dessa ideia, né? Dessa imagem de que eu não sou sozinho, né? Ela faz viagem, é uma menina novinha, ela faz viagens pelo mundo. E ela estava, acho que na Patagônia, sozinha, e as pessoas elogiando ela, como que ela tem coragem, como ela consegue fazer isso tudo sozinha. E ela pegou, falou que ela não faz sozinha. Ela está lá sozinha, mas ela precisou de quem levou ela de avião, de quem levou ela de carro, do hotel que acolheu, de quem preparou o lanche dela. Então, a gente nunca faz nada sozinho. E essa ideia, eu quero, eu faço, eu realizo, é onde a gente precisa olhar para fora, porque ninguém realiza nada sozinho. Pode até achar que realiza, mas se a gente tiver consciência, não realiza. E aí eu estou trazendo essa ideia, dessa vontade, dessa luz espiritual, essa vontade espiritual que é iluminada pelas forças do Cristo em direção a essas mudanças, né? Que a gente possa agir no mundo a partir desse exemplo, que Jesus Cristo, ele é o nosso mestre, né? Então, para toda a humanidade, independente do hemisfério norte ou sul, o ser solar, o Cristo, ele vai nos trazer essa lembrança, que essa luz sempre triunfará. E há sempre um novo nascimento, a possibilidade de um novo recomeço. E, em cima disso, eu vou trazer as virtudes que são fundamentadas no Cristo e que nos fazem seguir em frente e nos sustentar nessa época de tantas dúvidas, de tanta perplexidade e de tantas perguntas. Nós temos as virtudes cardeais, que são quatro, que é a coragem, a justiça, a prudência e a temperança, que são virtudes humanas. Mas nós temos três virtudes que são essas virtudes que são dons do divino, que são dons de Cristo, que a gente traz, que está na nossa parte espiritual. Se a gente olha para ela, aí ou não, é outra coisa. Mas essas virtudes são as chamadas virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Certo? E o Cristo, através dessas três virtudes, o Cristo se faz presente em nós, fundamentando essas virtudes, certo?
podemos dizer que são a presença dessa imagem do Cristo em nós e que nos permite ter esse olhar autotranscendente.